Fala galera, beleza? Estamos aqui para falar sobre as leis de Kepler. Leis de Kepler é um assunto bem legal da gravitação, que vira e mexe cai no vestibular e que serve para a gente entender como que é o movimento dos planetas em torno do Sol, mas não só isso, também o movimento da Lua em torno da Terra, dos satélites em torno da Terra e de outros satélites em torno de corpos celestes maiores, beleza? Então isso aí está dentro da parte de gravitação e vira e mexe é abordado no vestibular. Kepler, ele era aluno de um astrônomo chamado Tycho Brahe, que tinha muitas e muitas observações astronômicas de muito tempo, e aí, olhando para as observações astronômicas coletadas pelo Tycho Brahe, Kepler, analisando principalmente o movimento de Marte, chegou a 3 conclusões que mudaram a nossa forma de ver o movimento dos corpos celestes. Tá, ele elaborou 3 leis, então, quais foram elas? A primeira é a lei das órbitas. Lei das órbitas ela é importante historicamente porque até Kepler estabelecer a primeira lei dele, todo mundo acreditava que as trajetórias dos corpos celestes deveriam ser trajetórias circulares. Afinal, o círculo é uma forma perfeita, não é? Uma coisa divina. Mas Kepler falou que não. Os corpos celestes, principalmente os planetas orbitando o Sol, eles descrevem órbitas elípticas. Órbitas elípticas. Então você tem uma elipse como órbita e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Deixa eu dar uma ressaltada aqui, ó. Então tem órbitas elípticas e o Sol ocupando um dos focos da elipse. E você vai falar, Araújo, mas como que esse negócio de foco de elipse mesmo? Eu não lembro direito. Então vamos fazer o seguinte, ó. Qual que é a diferença da elipse para a circunferência? Numa circunferência, você tem um centro que é equidistante de todos os pontos. Então, se eu pegar 2 pontos aqui sobre a circunferência, ponto A e o ponto B, os dois vão estar à mesma distância do centro. O ponto B está a uma distância do centro que a gente chama de raio, e o ponto A está à mesma distância desse centro. Tá aqui, ó, que a gente chama de raio. O raio é igual para todos os pontos da circunferência. Agora, se a gente olhar para a elipse, ao invés de ter um centro, você tem 2 focos, tem 2 pontos ali. E então eu posso simplesmente calcular uma distância de um ponto até o centro, né? Vou pegar 2 pontos aqui, ponto C e o ponto D. Se eu medir a distância do ponto C até o foco 1 e a distância do ponto C até o foco 2, eu posso chamar essas distâncias de C1 e C2. E medindo a distância do ponto D até o foco 1 e do ponto D até o foco 2, a gente pode chamar essas distâncias aqui de Dzinho 1 e Dzinho 2. Dzinho 1 e Dzinho 2. Numa elipse, o que é constante é a soma dessas duas distâncias. Então, a soma das distâncias de qualquer ponto até os 2 focos é sempre a mesma. Em outras palavras, Czinho 1 mais Czinho 2 é igual a Dzinho 1 mais Dzinho 2. Ok? Então, isso é uma elipse, só para a gente lembrar a diferença geométrica entre a elipse e a circunferência. No caso das órbitas planetárias, o Sol ocupa um dos focos. Então, o planeta está girando ali em torno do Sol. Deixa eu desenhar o planetinha aqui, ó. Está lá o planetinha, com o Sol ocupando um dos focos. E existem nessa órbita 2 pontos importantes. Um deles é esse primeiro ponto que eu estou desenhando aqui, ó, que eu vou chamar de ponto P, que é o periélio. O que significa periélio? É o ponto mais próximo do Sol. Então vamos escrever aqui, ó. Periélio é o ponto mais próximo do Sol pelo qual o planeta passa. E o outro ponto é o A, que está lá do outro lado, que a gente vai chamar de afélio. O que é o afélio?
é o ponto mais afastado do Sol. Então, o periélio é o mais próximo e o afélio é o mais afastado. Pegaram a dica aí? Próximo periélio, afastado afélio. A segunda lei de Kepler fala para a gente que o vetor posição de um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. E aí você fala, maluco, o que isso quer dizer? Primeiro, dá uma olhadinha nesse desenho aqui, ó. Imagina que um planeta vai da posição 1, tá aqui, ó, da posição 1 para a posição 2, certo? O vetor posição desse planeta é esse cara aqui, ó. Esse cara que vai do Sol até o planeta. Então, o vetor que vai do Sol como origem até o planeta. À medida que o planeta se desloca de 1 para o 2, o vetor posição ele vai varrendo, passando por cima dessa área aqui, ó. Então, a gente diz que essa área é a área varrida pelo vetor posição no deslocamento do planeta de 1 para 2. Voltando aqui no desenho principal, reparem que eu desenhei o planeta em 4 posições diferentes, que eu vou chamar de posições 1, 2, 3 e 4. No deslocamento da posição 1 para a posição 2, o vetor posição vai varrer essa área aqui, ó, que eu estou pintando de roxo. No deslocamento da posição 3 para a posição 4, o vetor posição do planeta vai varrer essa área aqui que eu estou pintando de verde. Eu vou chamar a área varrida no deslocamento 1, 2 de A1, 2 e a outra área eu vou chamar de A3, 4. Agora vamos imaginar também que no deslocamento de 1 para 2, o planeta levou um tempo, um intervalo de tempo ΔT 1, 2. E no deslocamento do ponto 3 para o ponto 4, você teve um intervalo de tempo ΔT 3, 4. O que a segunda lei de Kepler está dizendo para a gente é que se a área 1, 2 for igual à área 3, 4, o intervalo de tempo ΔT 1, 2 vai ser igual ao intervalo de tempo ΔT 3, 4. E é possível que essas duas áreas sejam iguais, concordam? A área 1, 2 ela é mais estreitinha, só que tem uma base mais larga, como se fosse um pedaço de pizza mais abertão, não é? E a área 3, 4 ela é mais estreitinha, né? Só que o ângulo ali formado entre os vetores é menor, só que ela é mais esticadona. Então pode ser que as duas tenham áreas iguais, sim. Só que aí você olha para isso e pensa, mas espera aí, a distância de 1 para 2 é bem maior do que a distância de 3 para 4. É verdade. Então, se o planeta percorreu essas duas distâncias, esses dois trechos no mesmo tempo, ele obrigatoriamente teve uma velocidade diferente em cada um dos trechos. A velocidade dele no trecho 1, 2 tem que ser maior do que no trecho 3, 4, para que ele possa varrer a mesma área. Essa é a nossa conclusão aqui, a nossa consequência da segunda lei de Kepler. Olha só, os planetas eles têm velocidades que variam ao longo do ano, variam ao longo da sua trajetória de translação. A velocidade dos planetas é sempre máxima no ponto mais próximo do Sol, ou seja, máxima no periélio, e mínima quando ele está mais longe do Sol, ela é mínima no afélio. Então, isso é o principal que a gente tem que saber sobre a segunda lei de Kepler. É legal saber esse negócio do enunciado, né, que o vetor posição varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais, mas a principal consequência dessa lei é que a velocidade orbital do planeta varia ao longo do ano, ao longo da trajetória. E aí nós chegamos na lei dos períodos. Kepler percebeu também que quanto mais próximo do Sol o planeta tivesse, menor era o seu período de translação, e quanto mais distante, maior era o seu período de translação. Ou seja, quanto mais longe do Sol, mais tempo demora para dar uma volta completa. E ele disse para a gente que quanto maior for o período da órbita, o raio médio da órbita, desculpa, maior será o período de translação. Reparem aqui nessa tabelinha com os planetas do nosso sistema solar.
A Terra tem um raio médio de 1 unidade astronômica. Se UA, eu desenho aqui, ó, UA, significa 1 unidade astronômica, distância média da Terra até o Sol. E o período de translação da Terra, como você sabe, é 1 ano. Mercúrio, que está a menos de 0,4 unidades astronômicas do Sol, ele tem um período de translação de 0,24 anos. Menos de 1/4 de ano, ou seja, em menos de 3 meses, Mercúrio completa uma volta em torno do Sol. Agora, dá uma olhada em Netuno. Netuno está a 30 unidades astronômicas do Sol, 30,2. E o período de translação de Netuno é de 165 anos. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que desde que você que está assistindo o vídeo nasceu, né, desde que você nasceu, Netuno não deu uma volta em torno do Sol ainda. Aliás, é muito provável que nem Urano nem Saturno tenham dado uma volta completa em torno do Sol enquanto vocês estão assistindo o vídeo, enquanto vocês estão na Terra, né, desde que vocês nasceram. Aí, o que a gente pode falar mais sobre a terceira lei de Kepler? Como que a gente pode equacionar essa lei? Segundo Kepler, o quadrado do período de translação é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da órbita do planeta. De novo, o quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da órbita. Se a gente considerar dois planetas A e B em torno de um mesmo astro central, né, poderia ser Terra e Marte, por exemplo, A e B, a gente pode dizer então que o período do planeta A ao quadrado dividido pelo raio médio da órbita do planeta A ao cubo. Isso vai ser uma constante que aqui em cima eu chamei de K, reparem aqui, ó, constante K, vai ser igual ao período do planeta B ao quadrado, dividido pelo raio médio da órbita do planeta B elevado ao cubo. Que você pode reescrever de forma mais bonitinha, mais útil para resolver os exercícios, assim, ó. O período de translação do planeta A dividido pelo período de translação do planeta B ao quadrado é igual ao raio médio da órbita de A sobre o raio médio da órbita de B elevado ao cubo. Essa é a forma mais prática, mais útil para você resolver os exercícios. E geralmente como que são os exercícios que envolvem a terceira lei de Kepler? Considerando que o planeta X tem um raio médio de sua órbita igual a tanto e seu período de translação seja tanto, considerando agora o planeta Y, cujo período de translação vale tantos anos, determine o raio médio de sua órbita. Ele vai dar para você 3 dessas variáveis e vai geralmente pedir para determinar a quarta. Aí é só jogar nessa equaçãozinha e partir para o abraço para acertar os exercícios. Então é isso, ó. Então aqui as 3 leis de Kepler: lei das órbitas, órbitas elípticas e não circulares, lei das áreas e lei dos períodos. Agora, galera, é praticar e ficar craque nisso para mandar muito bem nas provas. Beleza? Um abraço!